Presidente, o tema já foi bastante discutido, é importantíssimo, em que pese eu tentar resumir o meu voto, eu entendo necessário fazer algumas considerações sobre a matéria. Parece, de início, presidente, que esse julgamento deve ser pautado por algumas, como vem sendo pautado, por algumas perguntas importantes. E a partir das respostas a essas perguntas, a decisão da necessidade de regulação ou não, da intensidade dessa regulação, da forma e conteúdo que a decisão do Supremo Tribunal Federal deva ter. A primeira indagação, e isso já foi tratado inicialmente no voto do eminente ministro Dias Toffoli e depois pelos demais colegas, a primeira questão que nós temos que nos perguntar é se as redes sociais, se as big techs, se elas possuem uma imunidade territorial e uma cláusula geral e restrita, uma cláusula absoluta de impunidade, ou para a prática de ilícitos civis ou criminais, ou para induzimento, instigação e auxílio a esses ilícitos. Porque se nós entendermos que as redes sociais, as big techs, nasceram de geração espontânea, estão acima dos países, das legislações, e não precisam respeitar nada, se nós entendermos, e que não, obviamente, aqui a maioria já se formou contrário a isso, é que as redes sociais e as big techs têm realmente uma cláusula geral de impunidade, então não há o que se regular. Da mesma forma, nós temos que nos perguntar se as big techs podem impor a todos os países, inclusive ao Brasil, o seu modelo de negócio agressivo e perverso, contrário à Constituição Federal, contrário à legislação brasileira, tão somente porque ela é multinacional ou internacional. Também, presidente, ministros relatores, nós devemos nos indagar se as big techs devem ou não continuar a ter a sua responsabilidade civil equiparada a empresas de tecnologia, a meros depositários de notícias, artigos, vídeos, quando, na verdade, hoje já tem mais de década, as big techs são as empresas de mídia e publicidade que mais faturam com publicidade e mídia no mundo. O faturamento dessas empresas é superior a todas as empresas de comunicação tradicional no Brasil. Então, nós temos que olhar se o modelo que elas persistem, se esse modelo é válido, o modelo de serem meras empresas de tecnologia depositárias de informações. Ou se nós temos que verificar, e foi com essa base que a lei do Marco Civil foi estabelecida, ou se nós temos que analisar que, na verdade, se transformaram em empresas de comunicação, empresas de mídia, abandonando a ideia inicial de meros depositários de notícias. Nós temos hoje, presidente, nas big techs, as maiores empresas de mídia e publicidade da história da humanidade. Não se compara à revolução que foi feita quando se criou o rádio, não se compara à revolução tecnológica e de informação quando surgiu a televisão, e que, me lembre, rádio e televisão não são considerados empresas meramente de tecnologia. Então, nós temos que equiparar isso. A realidade se impôs àquelas condições pretéritas que levaram ao estabelecimento
do texto do Marco Civil da Internet. Ainda, nós devemos analisar, de início, como já foi feito aqui pelos demais colegas, a previsão constitucional do artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, quando estabelece ser um dos objetivos da República. Não é um objetivo do Supremo Tribunal Federal, um objetivo pessoal meu, dos ministros, do Procurador-Geral, é um objetivo da República Federativa do Brasil, estabelecido no artigo 3º, inciso 3. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nós temos que nos perguntar se a manutenção da atual conduta das Big Techs por meio das redes sociais se está de acordo com esse objetivo da República. Se permitir que as redes sociais continuem como uma verdadeira terra sem lei, se adequa ao inciso 3º e inciso 3, que proíbe, eu repito, qualquer forma de discriminação. E basta ver, presidente, também rapidamente vou utilizar aqui o telão, basta ver o que inúmeras vezes, e se entrarmos agora nas redes sociais, vamos ver, questão da homofobia, do nazismo. Veja, não somos obrigados a respeitar essa porcaria, somos anti-LGBT, chore mais que tá pouco. E aí, ao se pedir para retirar, qual a resposta? Agradecemos sua denúncia. Você fez a coisa certa, bababá, mas isso não viola nenhum dos nossos padrões da comunidade. Nós queremos manter a possibilidade da discriminação homofóbica vedada pela Constituição, no artigo 3º, inciso 3º, vedado por esse Supremo Tribunal Federal, que em ADPF equiparou o crime de homofobia à discriminação. Veja, a resposta da rede social. Só faltou escrever, problema seu, se você acha que isso é criminoso. Nós também vamos permitir que as Big Techs, por meio das redes sociais, continuem desrespeitando a previsão do artigo 5º, inciso 42, quando estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. E você vai em qualquer postagem e está lá, você é negro e viado, tenho nojo de você. E aí se ofende o hoje falecido personagem do falecido comediante Paulo Gustavo. Publicação ativa. Eu fiz questão de verificar no voto, antes de iniciar, continua ativa, 11h45. Como dizer que há dúvidas da rede social que isso é racista? Como dizer que a inteligência artificial não vislumbra que isso é racismo puro? Isso não é liberdade de expressão. Você é negro e viado, tenho nojo de você. Isso não é liberdade de expressão. Seguinte, por favor. O judeu é e sempre será o eterno parasita, um zangão, micróbio nocivo. As redes sociais, elas não têm condição de controlar a apologia ao nazismo. Elas têm condições de controlar direitos autorais. Por quê? Porque isso reverte economicamente contra elas. Eu fiz uma reunião com todas as Big Techs e perguntei: pornografia infantil, pedofilia, direitos autorais que vocês controlam, qual é a média de controle? Todos disseram, em torno de 93% nós retiramos antes de um like, de alguém visualizar. E os outros 7, onde fica na dúvida, nós mandamos para uma comissão de seres humanos para verificar se não é só uma referência, por causa de ser uma pesquisa, um artigo. E eu indaguei, vocês não têm condição de fazer em relação a nazismo, fascismo, racismo,
homofobia, onde não há dúvida. Temos. E por que não fazem? E a resposta foi: se todos fizerem, nós fazemos. Se não, não, porque o que dá like, o que dá movimentação é isso. Seguindo, outra, se eu ganhasse R$1 cada vez que sou racista, provavelmente um preto filha iria me roubar. Alguém tem dúvida que isso é crime de racismo? E a suástica, alguém tem dúvida? Esse Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de racismo, ou estendeu, inclusive, a questão do nazismo. Aqui, na mesma postagem, o racismo, a defesa do racismo e do nazismo. Ah, mas a rede social pode ficar em dúvida, cercear liberdades. Alguém tem dúvida? Seguindo, por favor. Tem gente que fala: o negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Isso é evolução da sociedade? Isso é utilização da liberdade de expressão? Isso é crime. Isso é crime. Isso é o discurso de ódio que leva ao aumento dos crimes, ao aumento E a continuação das agressões. É tão ruim quanto. Veja o final da frase. Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas deveria ser judeu. Veja, uma pessoa doente, somente uma mente doente e criminosa é posta a isso, e somente outras mentes doentes e criminosas dão like. E somente mentes omissas não lutam para retirar isso das redes sociais. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Ministro Alexandre, com um detalhe que o perfil é falso. Ainda tem esse agravante na conjuntura. Além disso, porque geralmente atrás dessas divulgações há sempre um covarde. É o corajoso virtualmente e o covarde fisicamente se esconde, como bem lembrou o ministro Flávio Dino, atrás de um perfil falso. Presidente, ainda é importante recordar, ainda há inúmeras postagens e a continuidade, nós sofremos nesse plenário aqui essa realidade da instrumentalização por omissão ou por ação das redes sociais, das big techs via redes sociais, em desrespeito ao inciso 44 da Constituição, o inciso 44 do mesmo artigo 5º da Constituição, que estabelece que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quem não se lembra da criminosa instrumentalização que foi feita pelas redes sociais para a Festa da Selma? Festa da Selma, convocação para depredação. Grupo Festa da Selma faz mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília. Festa da Selma, como extremistas organizaram golpe pelas redes sociais. E as redes sociais viram isso se multiplicando. E continuaram. E durante o dia 8 de janeiro, nós temos mais de 300 pessoas condenadas que se autoincriminaram conscientemente, porque filmavam e colocavam imediatamente, faziam likes, chamando mais gente para destruir. Como eu peguei 1 minuto e meio de vídeo só, presidente, porque essa instrumentalização depois virou imagens das pessoas e as redes sociais postando, chamando as pessoas criminosamente. Se filmavam, chamavam, destruíram, ou seja, o crime ocorrendo
E as redes sociais deixando os crimes. Isso é o respeito ao artigo 5º, inciso 44? Muita gente lá fora, pessoal. Esse vídeo é feito por um manifestante que colocou nas redes imediatamente. Bora, mantém. Essa é a tropa de choque resistindo, presidente, às velhinhas com bíblias na mão que estavam no dia 8 de janeiro. Destruíam, pediam intervenção militar e postavam no mesmo momento, e as redes sociais sem nenhuma autorregulação. A falência da autorregulação das redes sociais, que fez exatamente com que nós tenhamos que julgar isso nessas sessões. Tão grave isso, presidente, em relação, como eu coloquei, homofobia, racismo, nazismo, atentados contra a ordem democrática e o Estado de Direito, como também isso foi recordado por todos que me antecederam, isso o Flávio mostrou, inclusive, também um vídeo, se lembrarmos que, dioturnamente, as redes sociais, sem qualquer tentativa de autorregulação, as redes sociais desrespeitam o artigo 227 da Constituição também, que determina de maneira imperativa ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, vários direitos, entre eles direito à vida, à saúde, à dignidade. Ministro Alexandre, por favor, apenas para complementar uma resposta ao ministro Toffoli de ontem, e que é útil a esse argumento. Ontem eu, no meu voto, presidente, falei do ataque às escolas e o ministro Toffoli perguntou sobre números. Eu falei de 8 mil denúncias na época, em 2023, e complementando. Essas denúncias, ministro Toffoli, resultaram em 3.804 boletins de ocorrência e resultaram em 400 prisões e apreensões de adolescentes, no caso, mostrando a materialidade das denúncias, mostrando que, de fato, havia, naquele momento, de modo nítido, um ecossistema delituoso aglutinado, infelizmente, por esse meio, e resultou, imaginemos nós, se dessas 400 prisões ou apreensões que foram feitas, 10% dos ataques fossem bem-sucedidos. Significaria que teria ocorrido 40 ataques em escolas, com a possível morte de centenas de crianças e adolescentes. E isto foi feito, e a Polícia Federal chegou, na ocasião, a esses números, exatamente a partir da internet. Apenas para complementar esse número que o ministro Toffoli pediu ontem. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro Flávio. E exatamente o que vem acontecendo nas redes sociais em relação a crianças e adolescentes é mais do que criminoso, presidente, é abominável. Menina de 8 anos morre no Distrito Federal após inalar desodorante em desafio pela internet. E esse desafio lançado nas redes... E a autorregulação? Onde está a autorregulação? Pelo menos 50 crianças e adolescentes morreram ao fazer desafios de redes sociais. E a autorregulação? Ataques em escolas, como foi dito pelo ministro Flávio, algoritmos de redes de ódio ajudam a radicalizar. Por quê? Porque, a partir do momento, e o ministro Zanin ontem bem explicitou isso,
o direcionamento dos algoritmos, que eu volto a insistir aqui, vou me referir especificamente, não são randômicos. A partir do momento que alguma criança ou adolescente consulta esse tema, ele é bombardeado por esses temas. Morreu aqui, esse desafio ali, incentivando, instigando a prática criminosa. A idolatria, autores de ataques a escolas que circula livremente em redes sociais. Sua Excelência, o ministro Flávio Dino mostrou isso. Uma professora morre e 3 ficam feridas em ataque à escola estadual em São Paulo. Diversas notícias. A trágica história de Oli, menino de 13 anos, assassinado em trama movida por redes sociais. Era um jogo macabro, em que resultou no encontro de adolescentes e o menino de 13 anos foi assassinado. Justiça australiana suspende imagens no X ou X de ataque a bispo em igreja onde foi esfaqueado para conseguir likes. O X ficava repassando, mandando para todos. Houve a necessidade da intervenção do primeiro-ministro, disse isso ontem. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Se nós não admitirmos, nós que eu digo a sociedade civilizada, não admitimos o uso de contas bancárias e do sigilo bancário para lavagem de dinheiro, o criminoso não pode dizer, eu tenho o meu direito ao sigilo bancário, eu faço o que eu quiser com o meu sigilo bancário. Por que nós temos que admitir a prática reiterada de crimes por meio das redes sociais, sob a falsa alegação de liberdade de expressão? Há um importante artigo científico, Lewis, Dennis, Nobel, os autores, o escopo da automutilação não suicida no YouTube. Foi publicado nos Estados Unidos. E esse artigo analisou os 100 vídeos mais... Veja, analisou, não é que são todos, mas ele analisou, ministro Fachin, os 100 vídeos mais vistos no YouTube, derivados do termo de pesquisa automutilação e autolesão. Então, veja, são inúmeros, mas tem 100 que são mais vistos. 100. Onde está a autorregulação? 100 vídeos que ensinam automutilação e autolesão. E, no estudo, uma primeira preocupação é que a idade média de quem acessou esses vídeos, a idade média era de 14 anos. Menor do que a idade média de 25,4, que é do YouTube. 14 anos, ministro Toffoli, a idade média daqueles que acessam os 100 vídeos mais vistos no YouTube sobre automutilação e autolesão. O estudo ainda analisou a existência de grupos de automutilação na rede social Facebook, também concluindo que era composto por jovens a partir de 13 anos. E a autorregulação? Onde está a autorregulação? Nós não estamos aqui falando nem de atentado contra a democracia, onde o perfil, e eu chegarei mais adiante, ideológico de algumas big techs, não tende muito à democracia. Nós estamos falando de automutilação e autolesão de crianças e adolescentes. Nem para isso a autorregulação funciona. Identificou-se nesse estudo a presença de grupos e imagens de automutilações graves, vários cortes, queimaduras de pele. E, a partir disso, se automutilavam, colocavam para esperar os comentários dos demais adolescentes desses grupos. A questão é tão grave que, em 2021, a Autoridade para a Proteção de Dados na Itália
bloqueou a rede social TikTok, que também tem isso, como resposta a a morte de uma menina de 10 anos em Palermo, no sul da Sicília, por asfixia. 10 anos de idade. A criança morreu enquanto participava de um desafio lançado livremente no TikTok, jogo do lenço na cabeça. Onde está a autorregulação? Jogo do lenço na cabeça, crianças se asfixiando, até que uma morreu. Em 2017, acho que vários se recordam aqui, surgiu o chamado desafio de suicídio baleia azul. Facebook, o então Twitter e Instagram. Ao longo de 50 dias, esse era o desafio desses perfis, os jogadores, entre aspas, são instruídos por administradores, entre aspas, a realizar tarefas diárias que envolvem formas cada vez mais graves e prejudiciais de automutilação. E aí se faz uma classificação até o suicídio, que seria a vitória final. Eu pergunto novamente, aonde está a autorregulação? Presidente, diriam alguns, que nós devemos ignorar totalmente, nos omitir totalmente, ignorar todos esses princípios e preceitos constitucionais protetivos contra a discriminação, contra o racismo, contra o nazismo, contra a homofobia, contra a tentativa de golpes de Estado, contra a agressão a crianças e adolescentes. Deveríamos ignorar tudo isso em nome da defesa de uma suposta entidade mitológica que seria a liberdade absoluta de expressão. A liberdade de cada um poder não dizer e se manifestar como bem entenda, mas uma mitológica liberdade absoluta de expressão de cada um poder prejudicar o outro como bem entender, sem poder ser responsabilizado, desde que faça pelas redes sociais. Se fizer no mundo real, não, aí não pode. Mas na grande entidade redes sociais, tudo pode ser feito. Alguns diriam, como vem dizendo, que aqueles que defendem a regulação, os princípios constitucionais, os preceitos legais, são ditadores, porque querem impor a Constituição, o respeito aos direitos fundamentais, querem impor a legislação às big techs. Olha, como alguém pode querer impor alguma coisa às big techs, que tudo podem e nada respondem? São ditadores, dizem. São ditadores porque pretendem cercear o chamado, denominado mercado livre de ideias, idealizado por John Stuart Mill. E quem diz isso jamais leu John Stuart Mill. Porque, principalmente em virtude das redes sociais, você dá um Google, Stuart Mill, e vem uma frasezinha lá, então você virou culto. Conforme Stuart Mill, a liberdade de expressão é o Deus sagrado que a todos se impõe. Você nem vai verificar se a tradução foi feita corretamente. Stuart Mill jamais defendeu a liberdade de expressão absoluta. John Stuart Mill, na sua célebre obra A Liberdade, de 1859, e Stuart Mill, um grande filósofo, escritor, e foi parlamentar, foi membro do parlamento inglês.
nessa célebre obra, A Liberdade, que consagrou a ideia e a defesa, ele como um grande liberal, eu não acredito, ministro Zanin, que chamará Stuart Mill de comunista ou de melancia, como eu e o ministro Fux ouvimos em sessões anteriores. Ninguém vai chamar Stuart Mill, que era do Partido Conservador, do Partido Liberal, perdão, da Inglaterra, de comunista, melancia. E Stuart Mill, ao consagrar a liberdade de expressão como um direito essencial à vida em sociedade, jamais disse ser um direito absoluto. Lá, século XIX, já previa Stuart Mill a possibilidade excepcional de restrição a esse direito caso acarretasse o chamado dano injusto. É o princípio do dano injusto criado por John Stuart Mill. Na sua obra, e essa citação não é do Google, ministro Zanin, essa é da obra mesmo, A Liberdade, Stuart Mill diz, e ao defender a liberdade de expressão, a única liberdade que merece esse nome é a de buscar nosso próprio bem, da nossa própria maneira, contanto que não tentemos privar os outros do seu próprio bem, ou impedir seus esforços para obtê-los. A humanidade, e sempre em defesa da liberdade de expressão, como todos aqui no Supremo Tribunal Federal são, a humanidade, disse Stuart Mill, ganha mais tolerando que cada um viva como lhe pareça bom, do que os forçando a viver como parece bom aos demais. Segue a liberdade dentro dos mesmos limites de combinação entre indivíduos. Liberdade para se unir para algum propósito, não envolvendo dano aos outros. Repito, não envolvendo dano aos outros. E conclui, tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencia de modo prejudicial os interesses de outros, a sociedade adquire jurisdição sobre tal conduta, e a questão de saber se essa interferência favorecerá ou não o bem-estar. Repito, essa última parte. Tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencie de modo prejudicial o interesse dos outros, a sociedade adquire jurisdição. Muito boa lembrança, ministro Alexandre. O conceito central nessa obra do Mill, que é o princípio do dano, é exatamente o que Vossa Excelência está dizendo. O limite à autonomia individual é o dano real a outra pessoa. É isso mesmo. Esse é o conceito central desse livro. A autonomia termina onde começa o dano a outras pessoas. Exatamente, presidente. E Stuart Mill não só colocava essa limitação, como dizia que, a partir disso, a sociedade adquire jurisdição para analisar, responsabilizar aquele que causou o dano. E é exatamente isso que esse Supremo Tribunal Federal está realizando. Exercício da jurisdição a partir do momento em que o excesso criminoso, o excesso ilícito, num suposto exercício da liberdade de expressão, vem se transformando em agressão, vem se transformando em prática reiterada de atos nazistas, fascistas, homofóbicos, atentados à democracia, crimes contra crianças e adolescentes. Aqui,
o princípio do dano está caracterizado com imagens que mostramos, que o ministro Flávio mostrou, que o ministro Toffoli citou em seu voto, que o ministro Fux citou em seu voto, ministro-presidente, ministro Zanin, todos. Então, aqui não se discute nenhuma limitação ao exercício da liberdade de expressão. Aqui se discute a responsabilização pelo abuso criminoso da expressão. São coisas diversas. E, repito, ninguém, ou quase ninguém, porque nós estamos numa época que, infelizmente, nós não podemos afirmar que não apareça algum doido defendendo que Stuart Mill foi filiado ao Partido Comunista e acreditava que a Terra era plana. Mas ninguém, em sã consciência, vai dizer que Stuart Mill não é um defensor da liberdade de expressão. Ministro Alexandre, por favor. Como há um risco, porque Stuart Mill viveu no século XIX e Marx também. Então, como há um risco de alguém dizer isso, é uma epístola de Pedro, o apóstolo, e ele diz assim, não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, Pedro é insuspeito de ser dedicado ao credo vermelho, acho eu, né? E também, ministro Flávio, o mal é o dano. Ninguém vai dizer que Pedro era comunista também. Era progressista. Eu temo por isto. Vou perguntar para o chat GPT. Tá bem. Presidente, essa transformação de agressões criminosas numa suposta liberdade de expressão preocupa o mundo todo. Há um livro, que foi um livro de Michiko Kakutani, que é uma grande crítica literária, ministro Fachin, que exerceu a chefia da editoria do New York Times por anos e anos, o livro A Morte da Verdade, onde ela diz, mostrando os perigos de continuarmos a aceitar passivamente esse domínio maléfico que as Big Techs vêm tentando em relação à sociedade. Ela escreve: 2 dos regimes mais abomináveis da história da humanidade chegaram ao poder no século XX, e ambos se estabeleceram com base na violação e no esfacelamento da verdade, cientes de que o cinismo, o cansaço e o medo podem tornar as pessoas suscetíveis a mentiras e falsas promessas, de líderes determinados a alcançar o poder incondicional. Como Hannah Arendt escreveu em seu livro de 1951, e o ministro Toffoli sempre cita, e o nosso professor Celso Laffer é um dos maiores especialistas nessa matéria, como Hannah Arendt escreveu em seu livro de 1951, Origens do Totalitarismo, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, isso é, a realidade da experiência, e não existe mais a diferença entre o verdadeiro e o falso. E é exatamente, presidente, o que essas notícias fraudulentas, sem nenhum controle nas redes sociais, ou com a falida autorregulação, como verificamos desde o início, é isso que vem ocorrendo. As pessoas vêm sendo bombardeadas e submetidas a uma verdadeira lavagem cerebral. E a verdade, a mentira, o que é falso é o que é verdadeiro, vem sendo manipulado, primeiro para que se obtivesse ganhos econômicos e depois
para a obtenção do poder político. A liberdade de expressão não é a liberdade. Eu sempre repito isso, até me torno cansativo com isso, presidente. A liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Nenhum país do mundo admite liberdade de expressão como liberdade de agressão. Nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos da América. Como demonstra o Justice Oliver Holmes, que é um dos grandes entusiastas do mercado livre de ideias de John Stuart Mill, na Suprema Corte norte-americana, como demonstra no importante julgamento Schenken versus Estados Unidos, em 1919, onde aplica exatamente em relação a uma incitação que vinha sendo feita direta à violência, à resistência violenta contra agentes do Estado, ele reafirma a doutrina do perigo claro e imediato, a partir do princípio do dano de Stuart Mill, argumenta que mesmo pelo critério da aplicação da primeira emenda, que distingue, e ele afirma, discursos tolerados, críticos, ácidos, mas discursos tolerados sobre a liberdade de expressão, distingue de atitudes ilícitas, condutas ilícitas que justificariam a repressão. Literalmente, disse o Justice Oliver Holmes, a questão em cada caso é se as palavras utilizadas são empregadas em circunstâncias que possam criar um perigo iminente e evidente, de que elas provocarão os males substanciais que o Congresso dos Estados Unidos tem o direito de prevenir. Os males substanciais que o Congresso dos Estados Unidos tem o direito de prevenir. Jamais a Suprema Corte igualou liberdade de expressão com liberdade de agressão. Em que pese sabemos... Por favor. Mas Vossa Excelência me permite, inclusive, é dele, do Justice Oliver Holmes, aquele exemplo de que a pessoa pode gritar fogo a hora que quiser. Agora, ela não pode gritar fogo dentro de um teatro lotado, que sai todo mundo a massacrar os outros, causando danos a terceiros. Essa é uma colocação clássica, né? Gritar fogo em si é anódino, mas gritar fogo dentro de um ambiente lotado e as pessoas saem pisoteadas, morrem pisoteadas. Exatamente, ministro Fux, é uma adaptação ou uma analogia, o próprio exemplo que Stuart Mill dá em sua obra, de que as pessoas podem reclamar em praça pública, até acidamente ofendendo o dono de ovelhas que aumentou o preço e não quer vender, mas não podem repetir essas mesmas palavras, essas mesmas incitações na frente da casa dele, incentivando a invadir e matar essa pessoa. São condutas inicialmente idênticas, mas uma com finalidade absolutamente ilícita. Então, ninguém jamais defendeu a liberdade absoluta de expressão que se idealizou nos novos regimes populistas, no mundo todo, regimes populistas digitais, os extremistas digitais querendo dizer que tudo pode, tudo vale, e que não precisam ser responsabilizados. Não existe isso, de forma alguma. Mas o momento atual, presidentes, ministros, o momento atual é mais grave, seja do que vivido à época em relação às modulações da liberdade de expressão por Stuart Mill no meados do século XIX, seja do Justice Holmes no primeiro quarto do século XX. O momento é mais grave
pois nós não estamos discutindo aqui o desvirtuamento individual ou de poucas pessoas da liberdade de expressão, a utilização da expressão como instrumento criminoso para causar dano a outrem ou dano a toda a sociedade. Nós estamos discutindo algo mais grave. Nós estamos discutindo algo em escala de milhões e milhões. Nós estamos discutindo a instrumentalização do mais notável meio de comunicação direta entre as pessoas já criado pela humanidade. As redes sociais hoje são o mais notável meio de comunicação direta entre as pessoas. É isso que nós estamos discutindo. Consequentemente, o perigo de dano é um dano gigantesco. Dano, como coloquei, que morrem 50 adolescentes. Dano de tentativa de golpe de Estado. Dano de aumento do discurso de ódio, do racismo, do nazismo, do antissemitismo, porque é um dano em massa. É um meio de comunicação ainda, e aí vem a grande diferença do que foi a época, bem pensado, bem elaborado, o texto do Marco Civil, mas essa instrumentalização das redes sociais, essa instrumentalização, ela é potencializada porque hoje ninguém também tem nenhuma dúvida que esse meio de comunicação não é neutro, não é imparcial, não é transparente, não há transparência na utilização dos algoritmos. Esses meios de comunicação, as big techs, têm, com todo o direito a ter, tem ideologia política, tem crença religiosa, aqueles que dominam. Não há nenhum problema nisso. Só que não podem querer pousar de instrumentos neutros, instrumentos imparciais. Se eles têm lado, têm ideologia, eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos. É um meio de comunicação baseado, e ontem eu me referi a isso nos apartes que fiz, tanto ao ministro Zanin, depois no diálogo com o ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Flávio, é um meio de comunicação de massa baseado em um modelo de negócios de cifras bilionárias, de bilhões de dólares, com algoritmos não randômicos, algoritmos direcionados. E o mais grave, ministro Toffoli, direcionados a partir da utilização de tecnologia, de inteligência artificial, para saber como manipular as pessoas. O maior banco de dados da história da humanidade foi obtido gratuitamente e sem autorização de cada um de nós pelas big techs, porque elas sabem o que você lê, o que você compra, o que você come quando você entra nos aplicativos, sabe as suas tendências de moda, de cultura, o seu time, sabe as suas preferências. É o maior banco de dados da humanidade. Nem os regimes totalitários tinham tantos dados das pessoas como as big techs têm. E elas trabalham com inteligência artificial para criar as bolhas e mandar mensagens direcionando ao que elas entendem. Ora, se é assim, deve haver maior transparência, deve haver maior responsabilização. Esse mecanismo
foi verificado e foi idealizado a partir do momento em que, na Primavera Árabe, perceberam, as grandes companhias, perceberam que, ainda de forma incipiente, mas perceberam que as redes sociais passaram a se tornar um instrumento de comunicação direta, sem necessidade da mídia tradicional, onde, em regimes ditatoriais, e as redes sociais, elas nasceram em defesa da democracia, as redes sociais não são boas nem ruins. Na verdade, quem utiliza pode utilizá-las de maneira boa ou maneira ruim. Ao perceberem que elas poderiam ser utilizadas para uma manipulação, foram surgindo empresas que, com esses dados captados, passaram a manipular os algoritmos, direcionando mensagens. Num primeiro momento, para fins econômicos. Todos aqui, com certeza, já tiveram essa experiência. Você consulta, você quer comprar uma blusa azul, para não sermos taxados de comunistas, uma blusa azul. Nunca mais na sua vida você vai deixar de receber mensagens de coisas azuis. Por quê? Porque a inteligência artificial pegou que você gosta da cor azul. Se você der mais detalhes, qual a blusa, promoções. Se você gosta da blusa azul, você não gosta também, não gostaria dessa calça azul? Que combina, e começou a ser utilizado para fins econômicos. Você busca um carro, você não prefere esse que ganhou tantos prêmios? Por quê? Alguém monetizou, alguém pagou para o algoritmo direcionar você para outra questão. Ao perceberem, as Big Techs, ao perceberem que, além do poder econômico, poderiam adquirir o poder político, só fizeram uma transferência. O consumidor foi substituído pelo eleitor. O produto a ser vendido não é mais um carro, uma casa, uma roupa, um alimento. O produto a ser vendido é o candidato. Porque as bolhas criadas, elas já têm, a partir das informações que fornecem as Big Techs, já têm carimbos classificatórios e são todos os dias bombardeados com mensagens que interessam, agradam e manipulam o seu entendimento. Olha, há uma manipulação, há a utilização sem autorização do banco de dados, há então necessidade de maior transparência e maior responsabilidade. Trata-se atualmente, por isso que disse que é mais grave do que meados do século XIX, de Stuart Mill, início, primeiro quartel do século XX, de Justice Holmes, trata-se agora de um novo mercado livre de ideias. É um mercado livre de ideias instrumentalizado com novas tecnologias e anabolizado pela utilização de inteligência artificial. É um mercado livre de ideias tecnológico. Só que não é um mercado livre de ideias em que todas as ideias têm a mesma força e quem vai analisar pode escolher de forma paritária as ideias que quiser. Não. Esse mercado livre de ideias tecnológico, onde os algoritmos são direcionados, quem decide quais ideias, quais vídeos, quais ideologias você terá mais ou menos acesso, são as Big Techs. Se elas decidem, elas têm que ter transparência nisso. E devem ser responsabilizadas por eventuais escolhas e decisões que acarretem crimes, acarretem ilícitos civis. Se há direcionamento, impulsionamento
e monetização a direta participação das Big Techs naquela notícia, naquele vídeo, naquela ideia. Eu costumo sempre comparar com a questão da vida real. Se você tem um depósito e aluga esse depósito para terceiro, aluga, ele diz que vai fazer lá uma confecção, e a pessoa faz um laboratório de refino de cocaína. Você não tem nenhuma responsabilidade, ministro Flávio. Agora, você visitando o laboratório, você visitando o seu depósito, você descobre que agora está sendo usado por refino de cocaína. Você chega para a pessoa e fala, não tem problema, mas eu quero aí 10%. Você monetiza o seu depósito. Você é responsável. Vida real, vida virtual. Você ganha bilhões impulsionando, direcionando e monetizando notícias, ideias, discurso de ódio, vídeos de mutilação, e você não quer ser responsabilizado. Nós poderíamos, nossa sociedade, lançar um desafio às Big Techs, aos seus dirigentes. Tudo que vocês direcionam, impulsionam e monetizam, façam em um mês na vida real. Tenham a coragem de fazer na vida real, para ver quanto tempo eles permaneceriam livres, ministro Flávio. Saiam da covardia da vida virtual e venham para a vida real. A mesma conduta, igualzinho, façam na vida real, para ver quantos minutos eles continuariam gozando de liberdade, sem ter que pagar indenizações milionárias. Alguma coisa, então, está errada na aplicação da legislação na questão virtual. Esse mercado, suposto mercado livre de ideias tecnológicas, que tem ideologia política, tem opção religiosa, tem orientação de costumes, e é normal que tenha, mas não pode se esconder sobre uma falsa neutralidade. Eu só sou um depósito. Não. Você impulsiona, você direciona, você monetiza. Então, você deve assumir a sua liberdade, a sua responsabilidade. Essa instrumentalização das redes sociais, ela vai sendo debatida já há algum tempo. A verdade é que demorou, não só no Brasil, como no mundo todo, todos demoraram para perceber os efeitos maléficos da ausência de uma regulamentação mínima, mas de uma regulamentação que transformasse as redes sociais em algo não insalubre, que transformasse as redes sociais em algo parecido com a vida real. E um dos grandes pensadores, escritores, que percebeu isso foi Giuliano da Empoli. É o livro famoso, Os Engenheiros do Caos. Foi o primeiro grande alerta que foi feito. Acabou de lançar outro. Lançou outro agora, deu uma boa entrevista ao jornal O Globo, no domingo, salvo engano. E ele salienta num determinado momento que se encaixa exatamente nesse julgamento. Abre aspas. Para além da dimensão física, é no terreno virtual que a adesão aos movimentos nacional-populistas encontra sua realização mais completa. Lá, os algoritmos desenvolvidos e instaurados pelos engenheiros do caos
dão a cada indivíduo a impressão de estar no coração de um levante histórico, a manipulação que eu me referia antes pelo direcionamento dos algoritmos. E de, enfim, ser atos de uma história que ele achava que estaria condenado a suportar passivamente como figurante. A manipulação que outros psicólogos, filósofos me dizem, a manipulação para que dê aquele sentimento de pertencimento a algo, e a partir disso passa a aderir a movimentos criminosos no mundo todo. Isso vem ocorrendo. Nós temos que partir, então, de uma premissa básica. Esse novo mercado livre de ideias tecnológico, que são as redes sociais, a partir da instrumentalização por elas realizada pelas Big Techs, ele tem lado, tem ideologia, quer licitamente, quer ganho econômico, quer ganho político. Ora, então, como qualquer outra empresa que tem lado, que quer ganho econômico, que quer ganho político, que tem ideologia, tem direcionamento, tem que ser fiscalizado, tem que ser responsabilizado. Por que só as Big Techs são livres? O ministro Flávio Dino, ontem, colocava a questão da regulação, a questão dos aviões, de uma empresa aérea, que hoje alguém fala, eu quero começar a atuar no ramo aeronáutico. Pega o avião, vai aqui para o aeroporto, pede um slot e diz, eu tenho o direito de ir e vir. Você vai negar um slot para mim? Começa a gritar igual quem já foi em jogo de futebol sabe. Agora, como a compra online perdeu um pouco a graça, tinha o cambista, né? Então, você não conseguia ingresso, o cambista ficava dizendo, está aqui. Então, vai na porta do aeroporto e diz, quem não conseguiu o horário agora, vem, que está saindo a lotação no slot 5, né? no finger 5. E vai. Não, mas qual é o seu mapa de voo? Que mapa de voo? Você quer cercear minha liberdade de ir e vir? Eu vou por onde eu quiser nos céus do país. Você quer cercear minha liberdade? Eu vou por onde eu quiser. E aí bate de frente com outro avião. Olha, ninguém poderia pensar algo ridículo assim. Que alguma empresa, algum setor econômico da sociedade, com repercussão bilionária e em milhões e milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas, não pudesse ser regulamentado. Ninguém. Nós estamos falando de, repito, qualquer segmento econômico da sociedade que repercute em milhões e milhões de pessoas e arrecada bilhões e bilhões. Esse segmento é o aeronáutico, é o ferroviário, é o naval, é o da construção civil e é o das Big Techs, das redes sociais. Só muita má-fé das Big Techs para entender que somente eles não podem ser regulamentados. Há um livro também, um livro muito importante de um pensador político, um cientista político, Giovanni Sartori, Homo Videns, Televisão e Pós-Pensamento. É um livro da década de 70, que nós poderíamos quase em todas as páginas trocar televisão, a palavra, por redes sociais. Ele analisa esse impacto das televisões na sociedade, principalmente na questão política, ele é um cientista político, e na necessidade de uma regulamentação melhor. É exatamente a mesma questão. Eu
cito aqui um trecho porque a discussão sobre os grandes impactos benéficos, mas maléficos também, de novos meios de comunicação de massa, na democracia, no Estado de Direito, isso não é novo. Quando surgiu o rádio, depois quando surgiu a televisão. Então, esse impacto já foi sentido, não como agora. Até porque quando surgiu a televisão, pouquíssimos tinham televisão. Quando isso se massificou, já havia uma regulamentação que foi melhorando. E, no caso das redes sociais, o impacto é muito maior, porque milhões e milhões têm, é muito mais, nesse sentido, democrática. Por isso, requer uma regulamentação. Essa obra clássica desse pensador, cientista político florentino, Giovanni Sartori, eu repito, Homo Videns, televisão e pós-pensamento, aponta os problemas que ontem também o ministro Flávio Dino colocou. Em outras palavras, não foram palavras de Vossa Excelência, mas que eu entendi, desse emburrecimento que as redes sociais geram ao trocar leituras, debates pessoais por... Não são mais 140 caracteres, são 280, é isso, ministro-presidente? 280 caracteres. E Giovanni Sartori analisava exatamente isso, só que em relação à televisão. Para não me alongar mais e muito, mas advertia Sartori, e aqui... Eu repito, eu estou lendo a obra que foi feita para a televisão. Se eu falasse que foi feita para as redes sociais, se encaixaria 100%. Ele diz que esse fato, a televisão, ele diz, se trata de, respeito, televisão ver de longe, levar à presença de um público de espectadores, coisa para ver, quer dizer, visualmente transmitidas. E, a partir daí, haveria uma alteração do Homo sapiens para o Homo videns. Ao invés de pensar, discutir e debater, ficaria passivamente assistindo e incorporando as imagens que lhe são passadas unilateralmente, sem a possibilidade de debate. E dizia Sartori, esse fato constitui realmente uma virada radical de direção, pois enquanto a capacidade simbólica distancia o Homo sapiens do animal, o predomínio da visão o aproxima de novo às suas capacidades ancestrais. Ou seja, só visualização sem raciocínio, sem debate. Dizia também o que vale exatamente aqui. As nossas crianças passaram a ficar olhando a televisão horas a fio, antes mesmo de aprenderem a ler e a escrever. Ficam olhando a televisão, substituam por ficam nas redes sociais, horas a fio, antes mesmo de aprenderem a ler e escrever. Para muito além, também Sartori, que essas horas a fio e a televisão acabava normalizando a violência, a percepção das crianças. A televisão é para a criança a primeira escola, a escola divertida que precede a escola enfadonha. Veja, eu repito, retirem televisão e eu vou ler como se fosse redes sociais. As redes sociais normalizam a violência, a percepção da criança. As redes sociais para a criança são a primeira escola, a escola divertida que precede a escola enfadonha. O mesmo problema e a mesma solução, regulamentar minimamente, mas regulamentar para que se cumpra os preceitos constitucionais, os princípios constitucionais. Sartori faz um comentário sobre a internet, que ainda era muito incipiente à época.
chega, dizia Sartori. Quero acrescentar que, além das falsas estatísticas e das entrevistas casuais e ao vivo, um outro fator concorre para alimentar a desinformação, constituído por duas distorções típicas na maneira de informar, que a qualquer custo, duas distorções típicas na maneira de informar, que a qualquer custo deve ser excitante, premiar a excentricidade e privilegiar o ataque e a agressividade. Veja, o que dizia para a televisão, exatamente a mesma coisa que hoje se aplica igualmente para as redes sociais. O autor ainda argumenta, e aí sim, em relação à internet, a criança de 3 ou 4 anos de idade começa com a televisão, e se aplica. Assim, antes de chegar à internet, na época ainda era incipiente, a criança já é preguiçosa e predisposta à passividade. Ao passo que, para ser interativo, é preciso ser ativo desde o começo, quero dizer, mentalmente ativo. Essa obra mostra a questão na televisão, potencializado demais nas redes sociais, a facilidade de manipulação, do pensamento, principalmente de crianças e adolescentes. A obra de Sartori é de 1979, onde bastava aos pais, se não quisessem que os filhos vissem televisão, ir lá e desligar a televisão. Hoje, o controle dos pais ao acesso às redes sociais pelos filhos é quase impossível. E se é quase impossível, a sociedade, como diz o artigo 228, a sociedade e o Estado devem auxiliar na preservação das crianças e dos adolescentes. Há necessidade, portanto, não tenho nenhuma dúvida, necessidade da regulamentação. Regulamentação em que níveis? E aí eu cito o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, que escrevendo sobre o assunto, colocou que, nos mesmos termos da Lei de Segurança Online da Austrália, da Lei de Serviços Digitais da União Europeia e da Lei sobre Mercados Digitais, também da União Europeia, é necessário o diploma normativo, uma regulamentação eficaz, que viabilize o controle e a fiscalização dos serviços, mercados e plataformas digitais. 2, contenha os abusos decorrentes do exercício anômalo da liberdade de expressão, termo utilizado pelo nosso sempre ministro Celso de Mello. 3, estabeleça parâmetros quanto à moderação de conteúdo das redes sociais. 4, institua normas de regência sobre a responsabilidade das redes sociais na prevenção da disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, impedindo assim que o espaço digital se converta em um ambiente tóxico de intolerância e de desinformação. E 5, reafirme a primazia do Estado democrático de direito, notadamente em relação às Big Techs, cujas atividades, além de deferentes à soberania nacional, deverão estar sempre sujeitas ao controle jurisdicional dos magistrados e tribunais locais. Em virtude disso, e aí, presidente, como são 4 horas, eu vou concluir, mas eu preciso de uns 20 minutos para concluir. Quero saber se prefere Vossa Excelência o intervalo ou que eu conclua. Não, fazemos o intervalo e Vossa Então, na volta, eu concluo. Obrigado, presidente. Depois, damos continuidade ao julgamento dos recursos extraordinários 1.037.396 da relatoria do ministro Dias Toffoli e 1.057.258 da relatoria do ministro Luiz Fux. Eu vou a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para a conclusão do seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, aos colegas.
Presidente, após expor os fundamentos do meu voto, eu reitero que a importância dessa nova realidade, do que eu chamei de livre mercado de ideias tecnológico, que essa nova realidade da instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada por grupos de ódio, por populistas, novos populistas digitais extremistas, por grupos que induzem crianças e adolescentes a se automutilar e autolesionar, com essa maciça divulgação de discursos de ódios, mensagem antidemocrática, a utilização da desinformação contra os princípios e preceitos constitucionais que eu já citei, e mais ainda também com vídeo que demonstrei, para corroer os pilares da democracia e do Estado de Direito, não há, a meu ver, nenhuma dúvida da necessidade imediata do Supremo Tribunal Federal reinterpretar. Na verdade, foi dito aqui, se não me engano, pelo ministro Gilmar, uma inconstitucionalização que foi ocorrendo. Por quê? O ministro Toffoli também disse, o ministro Zanin, quando se iniciou, se pressupunha que as redes eram neutras. E hoje ninguém mais tem esse sonho, essa ilusão. Então, aqui seria uma interpretação que se coaduna com a realidade atual e com os princípios constitucionais. Agravado isso pelas recentes inovações em tecnologia da informação, a questão da inteligência artificial, o agigantamento do uso das plataformas. Hoje são milhões e milhões de pessoas que utilizam. Nós precisamos, assim, como hoje 35 países já aplicam leis específicas, sendo 27 da União Europeia, mas 35 aplicam leis específicas, enquanto não sobrevier uma regulamentação pelo Congresso Nacional, há necessidade de uma interpretação constitucional que afaste esse reiterado descumprimento dos princípios e preceitos constitucionais. Nós fizemos no Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Gilmar Mendes também recordou ontem, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, isso se iniciou com o ministro Luiz Roberto Barroso para as eleições de 2020, depois o ministro Fachin, depois comigo para as eleições, o ministro Fachin e eu para as eleições de 2022, a ministra Carmen prosseguiu nas eleições de 2024, nós seguimos uma interpretação, e principalmente a resolução TSE 23714, de 20 de outubro de 2022, resolução essa que foi impugnada aqui no Supremo Tribunal Federal e declarada constitucional, nos mesmos moldes da declaração de constitucionalidade daquela resolução, a finalidade daquela resolução, a partir da análise dos motivos que levaram à instrumentalização, à má instrumentalização das redes sociais, na utilização de desinformação nas eleições, as mesmas razões, as mesmas finalidades levam às mesmas conclusões. Porém, de forma, obviamente, aqui mais abrangente, porque não se trata só de proteção do eleitor, de proteção das eleições, e o eminente ministro Dias Toffoli coloca isso na sua tese, mas também, como é colocado na tese do eminente relator, aqui se trata da proteção mais ampla, proteção às crianças, adolescentes. Aqui é possível, levando em conta os mesmos argumentos que o Tribunal Superior Eleitoral levou em relação às eleições e que fez com que o Supremo Tribunal Federal declarasse constitucional essa proteção, a questão de que, primeiro, a partir dessas conclusões, eu chego à questão da tese.
os provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada devem ser legalmente, e a partir da nossa interpretação, a aplicação da lei, idêntica, equiparada aos demais meios de comunicação. Eu entendo, e iremos discutir depois essa tese, até porque vislumbro em que pese o eminente ministro Toffoli ter declarado inconstitucional o artigo 19 e os demais ministros terem declarado parcialmente constitucional, cada um com uma interpretação, em verdade, a inconstitucionalidade declarada pelo ministro Toffoli, mas depois a interpretação do artigo 19, mas a interpretação do artigo 21 aproximou essas várias posições. Então, entendo, e nós iremos discutir depois a tese específica, que há necessidade de constar, ministro Toffoli, há necessidade, de Vossa Excelência como relator, e o ministro Fux, há necessidade de constar que o Supremo Tribunal Federal, a partir desse julgamento, irá igualar, determina que se iguale a responsabilidade legal das redes sociais, das Big Techs e dos serviços de mensageria privada devem ser legalmente equiparados aos demais meios de comunicação. E isso, por óbvio, porque exercem atividade de desenvolvimento de informações mediante sons, imagens, textos e atuam no sentido de permitir a transmissão de ideias e informações a outros sujeitos, notadamente a disseminação de conteúdo a destinatários indeterminados. O que eu acabei de ler e falar, isso é a definição de meios de comunicação. E é exatamente o que fazem as redes sociais e serviços de mensageria privada. Então, entendo absolutamente necessário que conste essa equiparação. Os provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada deve-se também aplicar integralmente a garantia constitucional de liberdade de comunicação social, prevista no artigo 220 da Constituição Federal, como corolário do artigo 5º, inciso 9º, que consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, mas exatamente nos mesmos termos que a legislação aplica aos demais meios de comunicação. Ainda, presidente, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem ser solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionados e publicitários, cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais. Aqui, a minha ideia básica, defendida desde do Tribunal Superior Eleitoral e que encontra também respaldo na tese apresentada pelo eminente ministro Dias Toffoli, e que fiz a analogia com depósito. Não é possível que quem ganhe dinheiro em cima de determinadas notícias, vídeos, áudios, documentos ilícitos, não queira ser responsabilizado. Então, aqui, eu diria, e na redação, depois do ministro Toffoli, vamos discutir, eu entendo que o que Vossa Excelência colocou como responsabilidade objetiva, na verdade, nem é responsabilidade objetiva. E por isso que me parece que todos os demais votos, tirando o eminente ministro André, se aproximam muito. Um dever de cuidado. Porque Vossa Excelência colocou responsabilidade objetiva, mas desde que tenha sido impulsionado, tenha conhecimento prévio, ou seja, da mesma forma que os demais. Então, na redação, acho que será possível todos nós chegarmos a um consenso. Então, ao meu ver, repito, os provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada devem ser solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários, cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagador ao provedor das redes sociais. Também por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, os famosos robôs. Também devem ser responsabilizados pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas com conteúdo de discurso de ódio e antidemocrático, e aí depois a relação
eu também farei, que muito se aproxima a relação feita pelo eminente ministro Dias Toffoli. Eu quero recordar, e aqui é importante fazer menção e homenagem ao então presidente do Senado Federal, ex-presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que sempre foi e continua sendo, como senador, mas enquanto presidente, sempre foi um defensor da democracia, da justiça eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, e sob a presidência de Sua Excelência, foram aprovados no Senado Federal várias medidas, que é o projeto de lei 2.630 de 2020, exatamente vedando contas inautênticas, contas automatizadas não identificadas como tal, exigindo a identificação de todos os conteúdos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais. Então, o próprio Congresso, pelo Senado Federal, já viu a necessidade dessa questão. Outra importante previsão, também que consta no artigo 14 do PL, aprovado pelo Senado Federal, no sentido, e também entendo que deva constar na nossa tese, no sentido de que os provedores de redes sociais devem identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários, de modo que, identifique a conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante, e 2, permita ao usuário acessar informações de contato da conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante. Isso, presidente, é muito importante, porque isso dá transparência às redes sociais. Isso evita manipulações, seja em questão eleitoral, seja em questão ideológica, seja em questão mercadológica. Ou seja, se aquela rede social está indicando, toda vez que se pergunta determinado produto, determinada mercadoria, deve constar que ela está recebendo para isso, que não é algo aleatório, randômico. E essa análise foi feita no Senado Federal e eu proponho, então, que devamos, na nossa tese, constar a identificação de todos os conteúdos impulsionados e publicitários, até para que depois seja mais fácil e eficaz a responsabilização. E essa identificação se dará, como eu disse, pela identificação da conta responsável pelo impulsionamento ao anunciante e que seja possível ao usuário acessar a informação do contato da conta responsável, ou seja, quem pagou pelo impulsionamento ou quem é o anunciante. Também entendo, de caráter preventivo, duas questões. Uma, que me parece óbvia e também consta na tese de Sua Excelência, o ministro Toffoli, relator, todas as redes sociais e serviços de mensageria privada que pretendam atuar em território nacional devem ter sede em território nacional, devem ter um representante em território nacional, até para que se evite a impunidade. Absolutamente todas as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais e serviços de mensageria privada são decisões que se aplicam no âmbito do território nacional. Então, todas as decisões dadas até o presente momento e dadas para o futuro, por óbvio, respeitam a territorialidade da lei brasileira. Agora, não é possível que uma empresa que manipule as redes sociais, uma empresa pretenda operar no Brasil, de fora do Brasil, e a partir disso alegue que não é responsável e não deve seguir as leis brasileiras porque não tem representante no país. Se não tem representante no país, não pode atuar no país. Se tem representante no país, vai responder segundo as leis brasileiras. Não é possível que afete milhões e milhões de brasileiros sem representação aqui no país. Então, também entendo, assim como o eminente ministro Dias Toffoli, que deva constar na tese. Também a preocupação do eminente ministro Gilmar Mendes, salvo engano, mas eu acompanhei o voto de Vossa Excelência,
a necessidade do estabelecimento de uma obrigação preventiva que existe na União Europeia aos provedores de redes sociais de grandes dimensões. Na legislação europeia, entende a legislação europeia que são aqueles com mais de 45 milhões de usuários mensais. Na verdade, parece um número gigantesco, mas cada vez que ingressa, conta como um. Então, 45 milhões de usuários mensais, resultando 17 VLOP, termos técnicos de utilização. Qual é essa responsabilidade que a União Europeia colocou para esses provedores de redes sociais de grande dimensão? Preventivamente identificarem e avaliarem os riscos sistêmicos à democracia, decorrentes da utilização de seus serviços de algoritmos e inteligência artificial, apontando esses riscos às autoridades competentes e tomando providências de autorregulação nas hipóteses de verificação de efeitos negativos reais ou previsíveis aos princípios democráticos e ao pleito eleitoral. Assim como na União Europeia, esse acompanhamento periódico deve auxiliar a possíveis manipulações e tentativas de golpe, como houve nas redes sociais na denominada Festa da Selma. E isso, ministro Fachin, foi uma discussão muito grande na União Europeia e depois a aprovação, exatamente para evitar combater só de forma repressiva. Esses provedores de redes sociais de grande popularidade, grande acesso, eles podem montar sistemas de inteligência artificial, como a legislação europeia agora exige, exatamente para avaliar riscos sistêmicos à democracia. Eles montam um sistema de algoritmo e inteligência artificial com palavras-chave, condutas-chave, e aí eles identificam esses riscos e comunicam esses riscos às autoridades competentes. Também entendo necessário, e depois debateremos, a adoção do dever de transparência algorítmica. Esse dever de transparência algorítmica no sentido da necessidade de estabelecimento de critérios mínimos de transparência em relação à aleatoriedade e ao viés cognitivo dos algoritmos. Obviamente, e eu já disse isso em apartes que fiz nesse julgamento, aqui não se trata de invasão à propriedade intelectual, respeitadas a propriedade intelectual, o segredo industrial. O que se pretende são, com o dever de transparência algorítmica, é possibilitar o entendimento do processo decisório, não o segredo industrial, como se chega àquele processo decisório. Mas por que, quando se consulta o ministro Alexandre de Moraes, vem essas 30 notícias primeiro e não outras 30? Por que não é ordem cronológica, por exemplo? Por que não é por ordem de notícia, de julgamentos? Qual é o critério decisório? Já que os algoritmos não são randômicos, que haja esse dever de transparência algorítmica. Também, como fizemos na Justiça Eleitoral, me parece importante estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de informações claras e objetivas nas hipóteses de utilização de inteligência artificial, principalmente na manipulação de áudios e de vídeos. Ainda, isso da mesma forma que o eminente ministro Dias Toffoli, me parece necessário que haja um rol de assuntos, de condutas em que se deve prever que as redes sociais, big techs,
serviços de mensageria devam coibir a divulgação de serviços de ódio, antidemocráticos. Isso não é novidade, porque, vejam, a Lei de Serviços Digitais, aprovada o ano retrasado agora, em 2023, na União Europeia, dispõe o seguinte, é que a utilização de dados, entre aspas, a utilização de dados sensíveis, tais como orientação sexual, religião ou etnia, não será permitida, pois concentra-se na criação do espaço digital, essa não permissão concentra-se na criação do espaço digital mais seguro para utilizadores digitais e empresas, protegendo os direitos fundamentais online, com disposições destinadas a coibir sistemas algorítmicos que amplificam a disseminação da desinformação. Previsão da Lei de Serviços Digitais. Eu entendo que no rol, esses são os principais, mas desde já acompanho os demais inclusos pelo eminente ministro Toffoli, devem constar as condutas, informações e atos antidemocráticos. Quais seriam esses? Porque alguns dizem é impossível determinar. Não é. Condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores da violação dos artigos 286, parágrafo único, 359L, 359M, 359P e 359R do Código Penal. Basta que a inteligência artificial trabalhe com essas elementares para que haja a programação. Também divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Entendo aqui, e nisso acompanho o eminente ministro Dias Toffoli, que também crimes contra a honra, quando caracterizados os crimes contra a honra, como disse ontem no meu à parte ao eminente ministro Cristiano Zanin, e também debate com o eminente presidente, quando houver a caracterização. Na dúvida, aí o eminente ministro Dias Toffoli coloca isso também, na dúvida razoável não há essa obrigatoriedade. Mas quando houver a caracterização, e principalmente isso, quando já houver uma condenação, seja por indenização, por danos morais ou por crime, não há por que não se retirar. Da mesma forma, grave ameaça a crianças, adolescentes, violência ou incitação à violência contra a integridade física ou a vida de crianças e adolescentes, como também colocou o eminente ministro Dias Toffoli. Comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas, contra uma pessoa, um grupo, mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não é possível que nós continuemos a criar uma sociedade democrática e criar nossos filhos, permitindo aquelas mensagens livremente criminosas que eu coloquei no telão, contra negros, contra judeus, contra pessoas que, por fazerem parte de minorias, são livremente atacadas, como também a questão de gênero LGBTQI+. Dessa forma, presidente, a omissão ou negligência dos provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada deve acarretar sanções civis solidariamente às pessoas jurídicas e físicas responsáveis. E ainda que no caso de conduta dolosa, comissiva ou omissiva, aí no caso das pessoas físicas, deverão responder penalmente pelas condutas praticadas. Para encerrar, presidente, no voto, eu gostaria que constasse que eu acompanho o eminente relator, ministro Dias Toffoli, com ressalvas, que são essas que depois discutiremos, mas acompanho o eminente relator, mas gostaria também aqui de acompanhá-lo no tocante, e foi muito feliz o eminente relator quando colocou a questão dos provedores que funcionaram como marketplaces.
que hoje eu diria que é outra terra sem lei, que movimenta milhões e milhões todos os dias. E aqui afeta diretamente o consumidor. O eminente ministro Flávio Dino também citou a questão da defesa do consumidor, o ministro Zanin também. Então, aqui eu acompanho também e quis fazer a questão, né, a remissão específica, é o item 5. Acompanho, como eu disse, o eminente ministro Dias Toffoli, com essas ressalvas que depois discutiremos, mas me parece que os provedores que funcionem como marketplace respondem objetivo e solidariamente com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncio de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação. Eu só, essa questão coloco, eu não entendo que seja responsabilidade objetiva. Sim. Assumiu o risco no campo penal, diria até que seria o dolo eventual, porque nem culpa. Dolo eventual porque assumiu o risco. Isso me parece importante e Sua Excelência, o ministro Toffoli, aponta o embasamento no Código de Defesa do Consumidor e na própria aplicação do artigo 21 do Marco. Ministro Alexandre, cumprimentando o voto bastante consistente de Vossa Excelência, como só é acontecer, lembrar que nessa questão, evidentemente, já há uma maioria formada. E, evidentemente, como eu disse na sessão de ontem, eu procurei, na proposta de tese, formular a maior abrangência possível, independentemente de depois chegar, né, se não tiver, se a maioria não chegar a uma declaração total de inconstitucionalidade com a tese, mas a interpretação conforme que talvez seja realmente a técnica mais adequada diante dos votos já proferidos. E, a partir daí, evidentemente que essas questões todas, como Vossa Excelência aborda, serão tratadas como, penso que a metodologia, depois de colhido todos os últimos 3 votos faltantes, ministro Fachin, ministro Cássio e ministra Carmen, nós temos um diálogo institucional a respeito das possibilidades. Até porque mesmo, eventualmente, não sei, isso fica a cargo de cada qual, mas mesmo quem entende pela constitucionalidade total, nós temos o posicionamento que pode participar da discussão da tese, se assim o quiser. Se não, não participa e registra sua posição vencida. Pois bem, mas nessa questão do marketplace, é importante notar que em vários dos aplicativos de venda na internet, eles vendem, o ministro Dino, o ministro André, e ministro Alexandre de Moraes, é curioso que a bancada dos ex-ministros... A bancada do MJ, não da bala, do MJ. Elas sentam lado a lado, mas todos os senhores têm o conhecimento dessa questão, porque muitas vezes até armas ilegais são vendidas em marketplace. Por exemplo, um marketplace famosíssimo mundialmente, não vou aqui a dizer o nome, mas é absolutamente inteligível de qual que está a se dizer, ele vende aquele box chinês, que não é homologado pela Anatel. Aquele que as pessoas compram por cerca de R$1.000 e acessa todos os canais de TV no mundo. Opa! E se vende em site. Funciona bem, ministro Toffoli? Não tenho. Não tenho. Não tenho. Mas conversando com integrantes da Anatel, eles disseram sobre esta questão, que são aparelhos que não são homologados pela Anatel e que fazem concorrência desleal, inclusive com os streamings legalmente instituídos, porque eles são uma espécie de chupa-cabra, para usar aquela alusão àquela figura mitológica que surgiu no interior de Minas Gerais. Então, o que ocorre é algo ilegal, só que é vendido e, doutor Gonê, o Ministério Público, independente da sugestão do ministro Flávio Dino, já pode agir nisso. Basta ir na internet e verificar. É vendido um produto que não é homologado pela Anatel. E isso é absolutamente ilegal. É absolutamente ilegal. Não pode ter essa venda. Só para dar um exemplo que é comumente utilizado e muita gente tem esse produto.
E é vendido com nota fiscal. Exato. Paga imposto para a Receita Federal de um produto ilegal. Obrigado, ministro Toffoli. Em 2 minutos, encerrando, a questão da tese, se nós analisarmos, Vossa Excelência, que acompanho, declarou inconstitucional o artigo 19, e aí deu uma interpretação conforme ao 21. O resultado é muito semelhante à interpretação conforme que os demais deram ao artigo 19. Então, na verdade, não há grandes discrepâncias em relação a isso. Se não me engano, o próprio ministro Flávio Dino disse que analisaria essa questão. É muito semelhante. Presidente, claro que há a tese de referência do ministro Toffoli. Você apresenta uma tese e do ministro Fux, de acordo com a maioria, claro, uma interpretação conforme. Os 2 relatores. Eu apenas apresentei para fins de registro, mas evidentemente concordo com o ministro Alexandre de que a tese de Vossa Excelência, no que importa, que é o resultado, é bastante próximo, independentemente da justa discussão sobre a técnica. Em relação à criação de um órgão ou indicação de um órgão, eu depois da discussão da tese, já falei ontem, mas gostaria de lembrar de novo a criação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, e no caso do TSE, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação em Defesa da Democracia, que foi criado por portaria do TSE 180 em 12 de março de 2024 e já atuou nas eleições do ano passado sob a presidência da eminente ministra Carmen Lúcia. E com a participação da Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Federal da OAB, Agência Nacional de Telecomunicações, presidente e ministro relator. É importante qualquer pensamento que fizermos, composição paritária, sociedade civil, poder público, mas incluirmos a Agência Nacional Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, porque é ela que tem esse conhecimento, ela que fornece muitas informações e ela é que faz com que as decisões judiciais sejam cumpridas. E foram convidadas, à época, também todas as Big Techs para participar, exatamente para que seja um órgão plural. Então, me parece aqui, e eu encaminharei nesse sentido, que deveríamos verificar um órgão mais plural. Não me parece que deva ser nem o CNJ, nem o CNMP, porque sairia um pouco, acho, das funções constitucionais de ambos os órgãos. Também entendo que não deva ser um órgão não só público e nem só privado, mas com participação de diversos segmentos. Encerrando, presidente, nos casos concretos, no RE 105.7254, esse é o de relatoria do eminente ministro Fux, que ocorreu antes da edição da lei do Marco Civil, aquelas ofensas à professora. Eu acompanho o eminente relator, nego provimento ao recurso extraordinário, porque a retirada da internet pelo provedor, quando notificado pela vítima da existência de perfil falso em seu nome, gerou o dever jurídico de não causar dano a alguém. Aí era um perfil falso. Se nós dermos provimento, nós vamos fazer a professora que já foi humilhada devolver o dinheiro ainda. Então, me parece aqui que houve uma humilhação em relação a ela, o perfil era falso e, mesmo assim, nada foi feito. Então, eu nego o provimento. Da mesma forma, eu acompanho o eminente ministro relator negando o provimento no RE 103.7396, porque no contexto fático, a autora sofreu danos morais em razão da veiculação também de perfil falso nome na sua rede social. É assim que voto. Obrigado, presidente.